Salve família vascaína, antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, eu queria fazer um convite super especial para você que gosta do meu trabalho, para você que, assim como eu, é uma pessoa cristã, que gosta de repente começar o seu dia ou terminar o seu dia ouvindo aí uma oração, uma palavra, né, de bênção do Senhor, para você se inscrever no canal que a gente criou, um canal chamado Canto da Fé, cantinho de fé, um cantinho de oração. Esse canal foi criado há um mês atrás, muitos vascaínos que acompanham a gente aqui já se inscreveram por lá, e eu ficaria muito honrado se você pudesse dar essa ajuda, dar essa moral pra gente também. Eu vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado lá embaixo do vídeo de hoje, e o link também tá aqui na descrição do vídeo. Então quem puder dar essa ajudinha, a gente vai ficar muito contente e você vai sair ganhando também, porque eu consegui, né, um parceiro vascaíno que também é muito religioso, muito cristão, e ele vai dar pra gente uma camisa do Vasco a cada 1000 novos inscritos que a gente atingir lá nesse canal. Já fez um sorteio quando a gente atingiu 1000 inscritos. Quando a gente atingir 2000, vai rolar o sorteio de 2 camisas, porque eu também vou dar uma, então vai ser uma branca e uma preta. Então quem puder ajudar, quem se sentir aí confortável em dar essa ajuda pra gente, e como eu falei, acompanhar lá a oração de manhã, de tarde e à noite, a gente vai ficar muito feliz aí com a companhia de vocês por lá também. O nome do canal é Canto da Fé. Quem puder, compartilha. Sua esposa, sua família, com certeza vocês terão dias mais abençoados aí com a palavra de Jesus, nosso Senhor. Beleza? Vídeo de hoje, vamos falar bastante aí sobre preparação, porque tem notícia muito boa, notícia excelente aí sobre os retornos de Felipe Coutinho, Tietê e Adson, né? Os três aí muito provavelmente terão condições de jogo para a estreia do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre Sul-Americana, porque teve notícia aí importante já com a divulgação das datas das partidas aí da primeira fase, né? A fase de grupos da competição. O Vasco já sabe contra quem vai estrear, se será em casa, fora de casa. Teve também uma polêmica envolvendo uma das partidas aí da fase de grupos que a Conmebol marcou com dia e horário iguais para jogos entre Vasco e Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre renovação de contrato multimilionária, que chega aí a R$500 milhão, um atacante aí que hoje é o principal, né, jogador do Vasco em relação a uma possível venda no futuro. Então a gente vai esclarecer aí como essa renovação é importante para o Vasco nesse momento. Vamos falar sobre contratação aí, o Vasco buscando 2 atacantes nessa janela nacional de transferências, e vamos trazer uma notícia que muita gente está achando que é uma notícia ruim, mas eu vejo como uma notícia positiva em relação ao Pedrinho, né? Parece que o Pedrinho está muito preocupado e com medo dele não conseguir um investidor, e disso aí tem um impacto negativo na gestão do próprio Pedrinho. Então eu vou explicar essa notícia, vou dar a minha opinião em relação a ela, porque que eu acho que isso pode ser positivo para o futuro do Vasco, mas peço para você acompanhar o nosso vídeo aqui até o final, para você não perder nenhum detalhe, nenhuma notícia e nenhuma opinião. Peço para você deixar sua opinião nos comentários aqui do nosso vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, que é super importante. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Sei que muita gente que assiste aqui aos nossos vídeos não é inscrito, eu não sei porque, esquece, né? Então corre lá embaixo, se inscreva no canal. E último recadinho antes da gente começar: você que está precisando de uma graninha extra, está precisando fazer uma obra na sua casa, pagar uma dívida, entre em contato com a Mais Ágil, esse número que está aqui na tela agora. Eles conseguem ajudar você a sacar o seu FGTS de forma antecipada. Combinado? Então bora começar o vídeo de hoje falando um pouquinho sobre Copa Sul-Americana, né? Tivemos o sorteio, né, acontecendo anteontem, né? A gente já sabe ali qual grupo que o Vasco caiu, quais serão os nossos adversários, porém ontem já tivemos a divulgação da tabela da primeira fase da competição. O Vasco vai estrear no dia 2 de abril, numa quarta-feira, fora de casa, contra o Melgar. O jogo será às 19 horas, com transmissão de televisão fechada, né? Mas o que mais chamou a atenção na divulgação da tabela foi o segundo jogo, que o Vasco joga em casa no dia 9 de abril, uma quarta-feira seguinte, né, na quarta-feira após o jogo contra o Melgar fora de casa. E aí a partida foi marcada em São Januário, às 21h30, né, 9h30 da noite, contra o time da Venezuela, o Puerto Cabello. Porém, a Conmebol marcou no mesmo dia, no mesmo horário, no Rio de Janeiro, no Maracanã, uma partida entre o Flamengo e o Central Córdoba. E quem não conhece o Rio de Janeiro, quem não está acostumado, Maracanã e São Januário são estádios próximos. Você consegue ir caminhando, andando tranquilamente, sair do Maraca para São Januário, ou de São Januário para o Maracanã. E, cara, vai ter complicação, vai dar problema. Eu tenho certeza absoluta que a Polícia Militar
não irá aprovar esses dois jogos acontecendo no mesmo horário, na mesma data. Então vamos ficar de olho, espero que o Vasco não seja prejudicado, que o jogo do Vasco não seja adiantado, até porque o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro no dia 30, né, no domingo contra o Santos, então não dá para jogar na terça-feira. O único dia plausível é realmente jogar na quarta ou talvez na quinta, né, passar o jogo para frente, mas aí teria um impacto já no jogo seguinte do Campeonato Brasileiro também. Então tem que ficar de olho aí para o Vasco não ser prejudicado. Espero que o Pedrinho, toda ali a cúpula da diretoria não dê mole, né? Não vamos fraquejar. Esses momentos aí são os momentos que a gente precisa de pessoas fortes na administração do clube com representatividade. Então Pedrinho, Marcelo Santana, todo o pessoal ali do jurídico, né, o Felipe Carregal, todo mundo tem que ficar em cima para a Conmebol e para a CBF não prejudicarem o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas, seguindo aqui o vídeo, vamos trazer notícia muito boa aí em relação a voltas aí. Ontem tivemos a confirmação que Felipe Coutinho, Tietê, Estrela e o Adson estão praticamente prontos, né? Os 4 jogadores ali já voltando a fazer as atividades. O Coutinho voltou no começo dessa semana, o Adson, o Estrela e o Tietê já tinham começado a treinar com o elenco desde a semana passada e agora fica a expectativa para saber se os 4 terão condições de jogo, né? O Tietê, para mim, por exemplo, ele vinha sendo o homem mais constante do meio de campo do Vasco até ele se machucar. Então ele voltando, acredito que ganha a vaga no meio de campo ali, ou a vaga do Jair, ou a vaga do Paulinho, ou enfim, a vaga de algum jogador ali daquele setor ali mais de contenção, né? Aquele setor de mais marcação com saída de jogo. Em relação ao Adson, se o Adson voltar jogando o que ele jogava ano passado quando ele se machucou, para mim é titular absoluto desse time do Vasco. Não tem Nuno, não tem Garré, não tem Lloyd, não tem ninguém, porque o Adson estava jogando muita bola, mas eu entendo que vai sofrer ali, obviamente, com a readaptação, ritmo de jogo, questão física também, obviamente vai ter uma preocupação a mais em relação ao Adson para que não volte a sentir uma lesão aí muscular ou uma lesão ali onde ele teve no ano passado. Mas contente, né, cara? São reforços importantes, principalmente o Adson, que tá voltando de um longo período afastado, e o Estrela, que pintou muito bem ano passado, e agora a gente torce para ele voltar jogando em alto nível também, né? O próprio Carille, quando assumiu o Vasco, falou muito aí em querer ver o Estrela entre os profissionais treinando e sendo aproveitado. Então a tendência é que já no próximo jogo treino, no próximo amistoso, que deve acontecer nesse final de semana, a gente possa ter aí a oportunidade de ver esses atletas sendo utilizados e sendo preparados para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, lembrando que o Vasco estreia no domingo, 30 de março, contra o Santos do Neymar. Neymar falou que vai jogar, Neymar falou que vai estar pronto em São Januário, né, às 4 horas da tarde. Então agora, aguardar, torcer para que essa recuperação desses atletas do Vasco seja bem feita e que o Carille consiga acertar essa equipe, dar um padrão de jogo para a gente começar com o pé direito no Brasileirão e ir com tudo para a estreia da Sul-Americana na quarta, né, no dia 2 de abril, contra o Melgar, fora de casa. Então essa é a expectativa aí para os próximos dias e semanas de preparação. Seguindo aqui o vídeo agora, falar sobre questão de mercado da bola, tá? Mais uma notícia muito boa. De vídeo hoje tá com bastante notícia boa, né? Que é a situação do menino Ryan. O Vasco praticamente aí acertou a renovação de contrato do Ryan. Você fala, pô, Mário, mas o Caiano é um menino jovem, o contrato dele não era um contrato longo. Nananina não, tá? O Ryan ele só tinha contrato com o Vasco até o final desse ano agora de 2025, ou seja, agora já no mês de junho, se não existisse essa renovação de contrato, o Ryan já poderia ser um pré-contrato e sair de graça do Vasco no final do ano. Então, notícia é a seguinte, a gente deve ter o anúncio oficial da renovação de contrato do Ryan com o Vasco até 2028, com a multa rescisória que já era muito alta, a multa do Ryan com o Vasco, para que algum clube da Europa, algum clube brasileiro comprasse ou tirasse ele ali, a força do Vasco, era, sabe de quanto? 440 milhões de reais. E essa multa vai aumentar agora. Essa multa deve passar de 500 milhões, ou seja, meio bilhão. É praticamente o valor da SAF, que o Vasco foi vendido, né, para 777 há 2 anos e meio atrás, e um jogador apenas, né? Olha que loucura, olha que situação. Mas tendência que o Ryan assine esse contrato novo com o Vasco e daí no meio do ano podendo ser negociado aí com o futebol europeu, né? Caso realmente o Pedrinho não venda a SAF do Vasco para um novo investidor, eu acho que não vai ter outro jeito. O Pedrinho vai ser obrigado a vender o atleta para poder custear, para poder pagar salário, para poder continuar tocando o clube aí sem dor de cabeça. Mas notícia positiva, né? O Ryan é um menino que voltou muito bem da seleção brasileira. Espero que continue entregando, continue jogando bem como titular aí agora no início do Brasileirão, na Sul-Americana e na Copa do Brasil.
Mudando de assunto, falar sobre contratações, tá? Situação do Davidson parece que tá evoluindo pouco, mas tá evoluindo, tá? O Vasco demonstrou interesse, o Vasco aí chegou ali, conversou com o empresário do jogador, porém, o Davidson já tem uma proposta formal, uma proposta oficial do Fortaleza. E como eu falei ontem pra vocês, se o Vasco realmente quer o jogador, se o Vasco realmente entende que o Davidson é uma peça interessante para chegar e brigar por posição com o Verratti, o Vasco não pode demorar, o Vasco não pode perder tempo, o Vasco tem que agilizar essa negociação. Lembrando que existe outro jogador do Atlético Mineiro que também pode pintar no Vasco, que é o Brahim Palácio. A negociação estava travada, estava parada, mas ontem a informação que nós tivemos lá de Minas Gerais é que o Cuca liberou o Palácios e o Davidson, aí os dois não fazem parte dos planos do Cuca para o restante da temporada. Então, notícias aí interessantes, né, cara? O Vasco podendo trazer 2 jogadores do Galo, né? Os dois aí podendo chegar por empréstimo até o final do ano, com opção de compra aí, caso venham a se destacar, né? Caso venham aí a ganhar espaço na equipe vascaína. O Brahim Palácio, não tô nem muito preocupado não, tá? Mas o Davidson, eu gostaria muito, sou fã do Davidson, vou ser sincero, acho que o Davinho ia cair como uma luva nesse elenco do Vasco, nesse time do Vasco, e principalmente com a torcida, que tá precisando daquele elo, aquela identidade, um cara vascaíno, um cara que vai representar, um cara que nunca vai dar mole no Vasco e Flamengo, nunca vai deixar a peteca cair em grandes jogos. Eu tenho certeza que se vier, vai representar muito a gente. Não é um craque, mas é um grande jogador, o Davinho aí, tomara que realmente essa negociação possa evoluir. Passando aqui agora a nosso vídeo, né, falar um pouquinho sobre a situação da SAF do Vasco, porque hoje é a data limite para 777 Partners entregar os nomes, né, que foram pedidos pela Justiça do Rio de Janeiro aí, referentes ali ao julgamento, né, o julgamento que está ocorrendo na Justiça aqui do Rio, em referência a quem será o administrador do Vasco daqui para frente. Esse julgamento era para acontecer na semana passada, por questões ali de não ter pessoas, representantes no Brasil. O juiz do caso pediu que a 777 enviasse esses nomes, e o tempo acaba hoje. Hoje é a data limite. Se a 777 não entregar, né, não conseguir dar esses nomes aí, dar esses representantes, o prazo final vai acabar, e a tendência é que o Vasco Associativo acabe sobressaindo nessa ação, né, conseguindo aí a permanência na administração do clube. E falando em administração do clube, né, e falando nesse assunto, ontem um jornalista, o Thiago Fernandes, ele estava presente no aeroporto do Rio de Janeiro e acabou flagrando o Pedrinho, presidente do Vasco, numa sala VIP, né, lá no aeroporto, né, aquelas salinhas ali que tem para você ficar esperando o seu voo ali com um pouco mais de tranquilidade. O Pedrinho estava acompanhado do Roger Flores, comentarista da Rede Globo, né? Os dois são amigos, os dois jogaram, né, há muito tempo juntos, não juntos, mas Pedrinho no Vasco, o Roger no Fluminense, né? Os dois têm uma amizade muito grande, e parece que esse repórter, esse jornalista, ele acabou identificando ali que o Pedrinho vinha ali, né, não esbravejando, né, mas vinha reclamando muito. Então as palavras aqui foram o seguinte: o presidente do Vasco, Pedrinho, estava há pouco na sala VIP do aeroporto Santos Dumont, desabafando sobre a situação da SAF do Vasco com Roger Flores. O mandatário, o presidente do Vasco, se sente muito pressionado no momento e pelo momento que o Vasco vive sem um novo investidor definido, e teme, o Pedrinho teme que haja algum problema grande para a gestão dele aí no futuro próximo. E aí muita gente, porra, caramba, o problema sério, muita gente, porra, ficou preocupado com essa notícia. E é óbvio que eu fico preocupado, é óbvio que eu fico ansioso, né? Porque eu sei do caráter do Pedrinho, eu sei que o Pedrinho não quer fazer nada de ruim pro Vasco, mas eu vejo essa notícia de uma forma um pouco positiva. Porque, cara, se o Pedrinho tá com essa preocupação, se o Pedrinho realmente tá aí vendo que a situação tá ficando cada vez mais complicada, vai obrigar o Pedrinho a ser mais proativo, vai obrigar o Pedrinho a ir com mais força ao mercado, buscar esse investidor, buscar as possibilidades de um grande nome vir e assumir o comando da Vasco da Gama SAF. Então eu fico triste pelo momento, mas fico feliz com a preocupação do Pedrinho, e fico feliz também em saber que essa pressão a mais pode fazer com que algo aí aconteça com mais rapidez e um novo investidor possa estar assumindo o controle do futebol vascaíno aí, talvez ainda essa temporada. E você, concorda comigo ou discorda de mim? Deixa nos comentários. E antes de terminar o vídeo, mais uma vez, fazer aqui um sinal de amém para você que puder seguir o nosso trabalho lá no canal Canto da Fé. Aqui, ó, só você clicar nesse logo que tá aqui agora, ou no primeiro link na descrição, desculpa, no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, tem o link lá, Canto da Fé,
clica lá, se inscreva no canal que você vai ter oração, palavras de Deus todo dia, de manhã, de tarde e de noite. E ainda vai participar do sorteio de camisa oficial do Vascão a cada 1000 novos inscritos que a gente chegar por lá. Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus e até hoje à tarde. Valeu!